Boa noite, meu nome é Adilson, eu estou participando do Lazarus Day, né? É a terceira edição e hoje eu vou mostrar uma conversão de, né, um pequeno exemplo de um aplicativo em Delphi, tá? Até eu estou usando um Delphi 7 aqui e vou converter ele para Lazarus, tá? E eu vou comentar, né? Quando eu desenvolvi meus primeiros programas foram feitos em Delphi e eu tinha um programa muito grande e eu tive que ir convertendo ele para Lazarus. Eu fui fazendo essa conversão aos poucos, né? Não deu para fazer ela de uma vez por conta de componentes de terceiros que não tem entre uma e outra plataforma, né? Então eu fui adaptando algumas coisas para poder fazer essa troca de IDE, né? Uma das coisas que eu tive que fazer foi equalizar os componentes, né? Uma das primeiras coisas que a gente faz é tentar escolher componentes que eles tenham nas duas IDEs, né? Isso é fundamental. Não adianta você tentar fazer uma conversão de uma tela onde tem um componente que tem no Delphi, mas não existe no Lazarus. Você não vai conseguir fazer, né? E ainda, quando existe, pode ocorrer ainda de dar problema, né? Em algumas diferenças de propriedades, né? Mas assim, tudo você consegue arrumar, né? Nesse exemplo que eu peguei, eu utilizava o IB Expert, o TIB é uma biblioteca é o IBX, a biblioteca IBX para acesso ao Firebird, né? E na conversão ele vai trocar para o SQLDB, que é um padrão do Lazarus, né? Apesar de existir a IBX também para Lazarus, tá? Por padrão, ele já converte para o SQLDB, tá? Até assim, a forma de funcionamento entre os dois, no meu ver, é muito parecida, né? Hoje eu utilizo o SQLDB nas minhas conexões junto com o Zeus, né? Quando eu utilizava o Delphi, eu iniciei com BDE, o sistema é muito antigo, né? E aí eu, aos poucos, fui trocando toda a arquitetura de BDE para Zeus, daí começou a funcionar no Zeus. Daí eu estava pronto, né, para fazer essa troca do Delphi para o Lazarus. Então, foi trabalhoso, tá? Não é tão simples, né? Dá muito trabalho para fazer isso aí, mas dá para fazer, né? Eu tive que fazer algumas gambiarras, né, como o povo fala. Por exemplo, eu converti as telas de cadastro primeiro, né, que eram as telas mais simples. Então eu criei um exe com essas telas de cadastro e eu continuava com o exe das telas de movimentações e relatórios utilizando em Delphi. E eu fazia uma chamada de exe por dentro mesmo do próprio Delphi e ficava meio que transparente para o usuário, né? Tem um delayzinho da chamada do exe, mas como, vamos dizer assim, eram telas de cadastro que não se utilizava muito, né? O único era, vamos dizer, cadastro de cliente ou produto, né? Mas então dava para a gente fazer isso aí. E com isso aí eu consegui fazer aos poucos, né? Por último, eu peguei daí vamos dizer assim, vou pegar essa semana para fazer as movimentações, né? Todas as telas de movimentações. Aí eu começou, ao invés de eu utilizar o Delphi e chamar o exe em Lazarus, eu fiz ao contrário. Daí o Lazarus eu começava a chamar somente os relatórios, porque na época eu desenvolvia os relatórios em Report Builder e não existe, né, Report Builder para Lazarus. Então eu aos poucos fui convertendo para Fortes, né? Converti todos os relatórios que eu tinha para Fortes,
mas enquanto eu tinha ainda um pouco em Report Builder, eu fazia a chamada de um exe externo. Conforme eu desenvolvia esses relatórios, eu tirava do exe do Delphi e já ficava mesclado dentro do meu Lazarus. E com o tempo eu consegui fazer ele 100%, né? Eu aconselho utilizar abstração para conexão de dados, tá? Ela ajuda muito, né? Na troca de uma ideia para outra, né? Quem tem abstração de acesso a dados, ela fica muito mais fácil, né? Porque você só converte as units e você não tem aquelas linkagens né? Você não tem vamos dizer assim, o banco de dados, a tabela aberta, né? Porque o pessoal antigamente fazia como? Né? Carregava um T-table e carregava os fields dentro do formulário para poder mostrar num grid, né? Fazer um edit, um post, um append. E isso aí dá problema, tá? Porque dá muita diferença de campos, né? Quando você traz, muda principalmente de componente de um para o outro, isso aí dá um problemão, né? Porque aí você vai ter que reconstruir todas essas tabelas. Na verdade, eu nunca utilizei dessa forma, mas eu tinha uma tela ou outra que utilizava isso aí, que a gente queria fazer da forma rápida, ele acabava desenvolvendo isso daí. Só que essas telas dá dor de cabeça um pouco, né? Porque você tem que ir lá matar todo principalmente os relatórios, quando eu fazia em Report Builder, era dessa forma. A gente tem que carregar fazer um open do T-table para ele, ou do SQL, né, com os campos lá dentro, e ele fica com os campos gravados dentro como se fosse um field de um componente, né? E aí nisso aí ele já pré-define os tipos de campo, né? E aí quando você faz essa conversão, ele dá problema, tá? Ele vai dar problema, não tem o que fazer, né? Então eu vou fazer vou dar uma demonstração aí de uma conversão de um projeto pequeno, tá? E aí eu vou dando algumas dicas aí para ver se ajuda a turma aí quando a turma quiser passar de um Delphi para Lazarus, né? É assim, o Delphi que eu peguei é o Delphi 7, ele é antigo, né? Ele é bem, vamos dizer assim, fica bem mais fácil fazer com ele do que com os Delphis novos, né? Por conta das nomenclaturas de Unity, né? Hoje os Delphis novos, eles usam, por exemplo, VCL.standard, né? Eu já nem lembro muito bem, mas eu lembro que tem essas nomenclaturas, né? Já no Lazarus não tem. Tem certas coisas que você teria que fazer na mão, mas é possível, né? É aquilo que eu falo, dá para ser feito, tá bom? Então eu vou começar aqui fazendo essa demonstração. Eu vou abrir o meu Lazarus. Tá meio zoado porque a minha tela ela é maior e se eu utilizar ela para gravar, ia ficar ruim para a turma enxergar. Então deixa eu só fazer um ajuste rápido aqui para acertar ela aqui, o tamanho. Tá bom aqui porque ficar muito mexendo. Eu uso ainda eu ainda estou na versão 2.2.6. Não tive tempo ainda de atualizar para a versão 3.7, apesar de já ter baixado, brincado um pouco, mas eu não, como eu tenho um sistema grande em produção, então acabei optando por ainda não atualizar. Mas acredito que não daria problema, mas por falta de tempo mesmo. Bom, vamos lá. Instalado não, né? Aberto aqui o meu Lazarus. Então eu tenho aqui dentro de Tools, tá? Eu tenho a Delphi Conversion, né? E aqui eu posso fazer a conversão de uma unit, né? Teve casos onde eu precisei fazer a conversão da unit, a conversão do DFM, né? Do DFM para LFM manual, tá? Às vezes a gente tem que usar o edit, né? Abre um notepad da vida lá e arranca os componentes na mão,
e faz a troca, porque às vezes aqui dá erro, tá? Não sei, não consegui identificar a causa mas eu entendo que é alguma incompatibilidade de componente, alguma coisa assim. Então teve casos, era raro, mas eu tinha que abrir o editor de texto com os arquivinhos LFM ou o ponto .pes e fazer tudo na mão, né? Depois eu mostro mais ou menos o programa, o tamanho dele, para vocês terem uma ideia aí, né, que eu fiz essa troca, né? Eu levei mais ou menos, acho que 30 dias, 30 a 40 dias, né, para fazer ele sem os relatórios, né, vamos dizer, toda a parte de cadastro e movimentações. Lógico que foram feitos aos poucos, não por conta que eu não... por conta de você ter que desenvolver, fazer melhorias no sistema e vai fazendo aos poucos, né? Eu acredito que se eu tivesse pego direto, aí acho que em 2 semanas eu poderia ter feito esse serviço, né? Vamos dizer, pegar das 8 às 18 todo dia, né? Então acho que eu conseguiria ter feito isso mais rápido, né? Mas como a gente tem que, né, assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, então a gente acabou demorando um pouco mais de tempo. Mas, que nem eu falei, a gente consegue, né? Vamos lá, então eu entro aqui, eu vou fazer uma conversão de um projeto por completo, tá? Então eu entrei em Delphi Project Lazarus, fazer a parte da conversão, né? Eu já deixei aqui um diretório pronto, tá? Que é o C2 pontos, né? É um controle de check bem, telinha bem básica mesmo, tá? É só para teste, né? E aqui eu tenho um DPR, né? Que é o projeto que tá esse check, né? Então eu vou selecionar ele e vou pedir para abrir, tá? Ele traz para mim, né, algumas opções, né? Se eu quero deixar ele para cross-platform, né? Se eu quero que deixa com suporte a Delphi, né? Se eu tirar o suporte a Delphi, ele vai tirar aquele Delphi Mod, né? Que é para você, vamos dizer assim, alguns... tem um pouco de diferença entre o Object Mod e o Delphi Mod, né? O Object Pascal. Tem algumas diferenças de sintaxes, né? Eu hoje, tá? Eu utilizo, não utilizo mais Delphi Mod, tá? Eu só utilizo o próprio Object Pascal mesmo que vem no Lazarus, tá? Mas ainda não tem problema nenhum. Quem está acostumado com o Delphi usa, ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Hoje o pessoal, que nem a gente tem a suíte de componentes do ACBR, que ela trabalha tanto para um quanto para outro, né? Aí é a questão de escolha e cada um faz o que quer, o que for melhor né, para você. Aqui ele fala de fazer um backup, né? Manter a conversão e abrir o arquivo, né? Após a edição, e ele vai escanear dentro do meu projeto para ver se tem mais diretórios, né? Para ver se tem mais arquivos dentro do diretório. Daí aqui eu posso... aqui eu vou marcar quais são as units que eu vou fazer a troca, tá? Depara, né? Tudo um depara aqui, né? Aqui seriam as units, né? Eu peguei 3 exemplos aqui, tá? Que acontece, que é o mask, né? Pro Delphi ele vem como mask e no Lazarus fica como mask edit, né? Aqui beleza, esse eu tenho. Daí aqui o que eu vou acrescentar seria porque eu uso aquela biblioteca RX, tá? Então aqui eu venho incluo o cur edit, tá? Que é assim que a Unity vem quando eu utilizo esse cur edit dentro do Delphi, tá? E aí eu falo para ele trocar, né, dessa Unity para cur edit, RX cur edit, tá? A mesma coisa eu vou pôr para o tool edit, tá? Porque tem essas units dentro do que vem do Delphi para cá, então eu faço isso para ele renomear, né? Para ele trocar de uma coisa para outra. Se caso acontecer de você não marcar aqui, o que vai acontecer? Quando você for compilar, ele vai acusar o erro, né? Vai dizer que essa unit não existe. Então você vai ter que saber o nome da unit nova e pôr manualmente, né? Não é por conta disso que vai dar problema, mas aqui eu estou meio que facilitando, né? Até aqui eu acho que eu já até tinha incluído, né? Ó, o edit e RX edit, né? Eu vou até ver se eu apago isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
O Curedit já estava aqui também, porque eu incluí ele, ele já ficou na fila aqui, tá? Mas é aqui que você inclui, né? Deixa eu só tirar lá de baixo para não ficar duplicando. Certo? Bom, beleza. Vou dar OK. Aqui eu também tenho como mudar as classes, né? Dessa classe ADO Command ele vai para TSQL Query, né? E assim por diante. Aqui você pode, se tiver alguma diferença de nomenclatura de classe entre o Delphi e o Lazarus, né? Você pode pôr aqui, né? No caso aqui, como eu não estou usando nenhum componente diferente, que nem, por exemplo, vamos falar que se você estivesse utilizando um grid que não existe aqui no Delphi, né? Você poderia colocar o nome dessa classe do grid aqui e colocar o TDB grid aqui, né? Porém, pode ser que tenha algumas propriedades que elas não venham a existir. Ele normalmente ele apaga, né? Mas assim, ainda assim pode ser que dê problema, entendeu? Então, talvez seria conveniente você fazer a troca desse grid lá no Delphi primeiro, para depois fazer a conversão aqui, tá? Então, eu acho que fica mais simples. Foi assim que eu fiz, né? Eu fui, em vez de eu querer fazer tudo aqui, porque ia dar um retrabalho muito grande, de eu ter que entrar, às vezes, até dentro de um DFM, e ficar matando ali as propriedades, né? Trocando o nome de classe dentro do DFM da própria Unity, né? Então eu achei melhor fazer isso lá no Delphi e vir mais limpo para o Lazarus, né? Fica bem mais fácil a conversão, né? Bom, a não ser que você tenha esse componente no Lazarus, né? Que nem, por exemplo, quando eu vi que existia uma compatibilidade de relatório, que era o Forts Report na época, né? Então eu comecei a parar de desenvolver Report Builder. O Report Builder era um baita de um gerador de relatório muito bom, eu sempre gostei dele, né? Mas como eu queria abandonar e começar a utilizar o Lazarus, então eu optei por utilizar o Forts, né? Eu vi que a comunidade usava muito ele era muito bom, né? E eu comecei a trabalhar, desenhar os relatórios. Tanto que os relatórios que eu desenvolvi em Fortes, ele veio naturalmente para o Lazarus. Eu não precisei fazer nenhuma alteração. Já os de Forte não vêm, não tenho o que fazer, né? Então, hoje, o que eu faço quando eu pego um relatório, uma tela que tinha um relatório em Fortes? Eu tenho que abrir o arquivo, o DFM, matar todos os PP, o nome de registro que existe, os nomes de propriedade, nome de componente, né, que começa com PP, que é a parte do Report Builder, eu matava tudo, trazia só a tela de consulta com a query, e aí eu abria ele novamente dentro do Lazarus, e ali eu colocava o Forts e complementava, né? Hoje eu até estou usando muito o Last Report, né? Porque ele tem algumas particularidades lá que me ajudam um pouco, porque eu consigo fazer relatório sem precisar ficar mexendo no exe, né? O Fortes já ele é acoplado, né? Dentro do exe. Então toda vez que precisa fazer uma alteração, eu tenho que entrar e compilar de novo, né? O Last Report a gente já não precisa fazer isso aí, né? Então eu comecei a utilizar muito também, né? Bom, então aqui para fazer mudança de type de classes, né? Tá? Se tiver alguma função, né, que tem uma nomenclatura e você quer que troque para dentro do Delphi, é a mesma coisa, né? Tem que vir aqui ajustar, né? E aqui as coordenadas. As coordenadas eu nunca mexi, tá? Sempre que eu fiz, às vezes aconteceu de vir com uma medida um pouco diferente, né? Mas depois você redimensiona, né? Você abre a tela, você vai trabalhando, não tem o que fazer, você vai ter que pegar essas telas e ir trabalhando elas, né? É um serviço que tem que ser feito, né? Então eu vou dar o start aqui para fazer. Ó. Já deu start, já começou. Ele parou aqui no meu URelate, justamente, ó. Eu uso o Report Builder aqui, né? Então por conta disso ele já acusou aqui para mim que essas classes não existem, né? Não existem dentro do Lazarus.
Então aqui eu posso deixar somente para Delphi, né? Eu vou deixar aqui somente para Delphi, mas ele vai continuar dentro do DFM. Tanto que eu for abrir ele vai dar problema, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder pelo menos aproveitar uma parte dele, né? Bom, terminou, concluiu aqui, tá? Eu vou dar um F12 aqui, ó. Já abriu o meu form, ó. Tá? Meu form principal, um cadastro de cheque básico, né? Com alguns botões aí, né? E aqui eu estava usando o IBX e agora ele converteu para TIB Connection, né? Que é o SQLDB do Lazarus, tá? É o que eu hoje utilizo. E aqui, ó, aquilo que eu falei no começo, ele utiliza o Delphi Mode, né, para deixar o do padrão de Delphi referente à parte de codificação, né. Então aí eu tenho aqui, né, se não for definido que ele é que ele é do Pascal, né, o Free Pascal, então ele desativa, né. Aqui ele meio que deu uma trabalhada para tanto utilizar no Delphi quanto utilizar no Lazarus, né? Dentro do Free Pascal. Então, quando ele está dentro do Delphi, ele vai abrir essas units. Quando ele não está, que ele estiver dentro do Lazarus, ele vai abrir essa, né? No meu caso, como eu não ia mais utilizar o Delphi, eu vim fazendo isso aqui, ó. Venho, tiro, vou dar uma enxugada um pouco nas coisas, né? Não uso essa classe Windows, eu uso a LCL. São duas classes lá que substituem essa Windows, né? Deixa eu ver aqui mais, tem mais alguma coisa. Ó, que ele cria também para você abrir tanto o DFM quanto o LFM. Eu tiro isso aqui, tá? Eu fiz isso, tá? Mas você pode manter a compatibilidade com as duas plataformas, as duas IDEs, né? Eu não acho interessante manter porque seria um baita de um retrabalho aí você ficar mexendo numa tela e mexendo em outra, entendeu? Então, ou vai para cá ou vai para lá, né? Bom, aqui eu mexi, já salvei, vou abrir uma outra tela aqui, tá? Vou abrir a de cadastro de cheque. Mesma coisa, tá vendo? Tá com as cláusulas, eu posso manter do jeito que tá aqui, se eu der um F12 para visualizar a tela, ó, tá aqui certinho, tá? Normal, eu trouxe meus campos, tá lá tudo que eu escrevi nela, né? Lembrando que isso aqui é uma tela muito antiga que eu tenho, tá? Mas eu não tenho mais Delphi hoje, então eu peguei um projeto que eu tinha e tinha lá guardado no fundo do baú e trouxe para cá para conversão, tá bom? Bom, aqui já deu certo, né? Que nem eu falei, eu gosto de fazer isso aqui, vim aqui matar essas referências do Delphi, deixar somente o que eu vou usar, que é o Lazarus. Tá? Tirei as minhas cláusulas de compilação aqui, né? Ó, que ele trocou, ó. Tava CureEdit, ele trocou para RX Tools, ele fez certinho. Vou salvar, vou dar um F12 e continua mostrando normal. Tá? E assim a gente tem que ir entrando e ajustando cada tela, né? Ajustando não, né? Dando um pente fino aqui, né? Dando uma melhorada aqui no que... Né? Eliminando coisas que não vão ser usadas, né? Para não ficar poluindo aqui a escrita. Tá? Eu não vou terminar de fazer essas limpezas aqui desses... Né? Porque eu já expliquei ali o motivo de eu tirar e aí cada um faz o que quiser. Bom, eu vou entrar no menu principal, vou tentar setar o banco aqui, né, ó, pra gente fazer o teste de conexão. Setei o banco, deixa eu ver se dá certo a conexão. Tá, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu acertar isso aqui só. Host name, vou colocar o host, password, famosa master key, usuário, deixa eu ver se eu acho que o usuário está meio escondidinho, aqui,
sysdba. Eu tenho que relacionar ele com transaction, né? Deixa eu ver se meu transaction está aqui também. Action, commit. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para acertar. Tá aqui, eu vou colocar UTF-8. UTF-8. Como eu estava usando o... Na versão em Delphi era o IBExpert, ele trocou para o SQLDB, algumas informações das propriedades ele perde, né? Então a gente tem que vir reinformando. Aqui no caso, né, é um exemplo bem básico, né? Normalmente hoje eu utilizo abstração, então ficaria tudo por baixo dos panos acessando o arquivo ini, então não precisaria nem mexer com isso, entendeu? Deixa eu matar isso aqui que eu acho que eu incluí sem querer agora aqui. Deixa eu tentar fazer a conexão de novo. Agora conectou, né? A transação está ativa, deixa eu deixar, não precisa deixar, acho. Bom, vamos executar aqui para ver. Enable. Olha lá. Qual foi o meu primeiro problema que deu? Justamente a tela onde eu tenho meus componentes do Report Builder, né? Então, na teoria, eu tenho que vir aqui arrancar tudo isso aqui, né? Nós vamos fazer isso aqui por trás agora. Nós vamos fechar isso aqui, ó. Vou gravar e vou fechar. Eu vou lá no diretório onde está esse arquivo. C2 pontos, projeto. Vou abrir ele aqui. É o relate. Então, ele está aqui, ó. LFM. Primeiro eu vou matar o do LFM. Eu vou abrir ele com o Notepad++. Deixa eu tentar achar aqui tudo que é PP. Radio Group, bit. Deixa eu ver aqui. Aqui ele já cria os fields também, tá vendo? Eu vou deixar isso aqui porque isso aqui eu consigo depois excluir por lá mesmo. Deixa eu só achar aqui, ó, Report Builder, ó. Então ele começa aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vamos eliminar esse cara aqui, ó. Tudo que é PP da frente, ó, que for referente à parte do Report Builder, eu vou arrancar fora. Eu tenho que limpar isso aqui porque o conversor do Lazarus não fez, né? Só que isso aqui eu estou fazendo aqui no Edit, tá? Mas o que você deveria ter feito? Antes de trazer ele para o Lazarus, você arranca lá no Delphi. Você vai lá, exclui e deixa ele somente o que o Delphi tem, o que o Lazarus tem compatível. O que não tem, você arranca fora. Daí você não precisa fazer esse trabalho. Estou fazendo isso aqui na mão, tá? Mostrar mais uma maneira aí, né, de fazer isso aí. Então deixa eu ver aqui, ó, até o dbcalc. Acho que ele termina ele aqui, ó. Deixa eu ver se não vai estragar, não. Tem mais. Esse cara aqui, ó. Acho que aqui fecha. Bom. Deixa eu salvar ele aqui. Salvei e fecho. Agora eu vou entrar no Unity. Na Unity, no ponto .ps dele. Ó, aqui tem, eu vou tirar isso aqui, né? Não vou usar mais. E vou tirar aqui também. Ó, aqui todos os PP da vida. PP até aqui, ó. Deixa eu ver, ó, tem mais aqui para baixo. Vou tirar tudo. Por enquanto eu vou deixar desse jeito. Vamos ver se não vai dar problema na hora de abrir. Agora eu vou abrir meu projeto novamente. Carregando. Vamos ver se agora ele abre. Pronto, olha lá. Abriu. Tá vendo? E se eu pedir para compilar agora, ele compila. Só que não vai gerar relatório. Por quê? Porque eu não tenho mais o Report Builder. Ficou ainda essa sujeirinha aqui. Teria que incluir aqui um last report da vida, né? Ou um Forts e desenhar ele aqui no Forts, tá? Mas eu consegui trazer pelo menos essa tela que já é meio caminho andado, né? Deixa eu compilar ele aqui.
Deu mais um problema, ó. Isso que eu falei. É isso aqui, ó. Tá vendo? Isso é um saco. Por isso que não é bom utilizar. Eu não gosto de usar. Deixa eu deletar tudo. Ah, não, deixa eu fazer um por um. Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui. Até me perco porque eu não uso. Deixa eu eliminar. Pronto, eliminei. Deixa eu salvar e vou compilar de novo. No caso aqui eu teria que reconstruir esses fields, né? É o que eu falo para você. Lá ele monta com um tipo de dados e aqui ele monta com outro. Deixa eu executar e vamos torcer para dar certo. Olha lá, trouxe. Funcionando normal, acessando o banco. Deixa eu incluir alguma coisa aqui para ver se não vai dar problema. 2024, teste, um valor, empresa, setor, setor, teste. Gravar. Inclusão, ela gravou. Tá? Deixa eu fechar, vou entrar no baixa de checks. Baixar. Confirma baixa sim. Gravar. Confirma baixa sim. Funcionando. Manutenção de checks. Alterar. Aqui eu consigo alterar. Gravar. Entrar no relatório. Está aqui funcionando. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui para ver. 1 de 10 de 2024 até o dia 19 de 11 de 2024. Deixa eu gerar assim para ver. Ele não vai imprimir, né? Mas não deu erro na geração da query. Funcionou tudo. Tá? Continua mantendo o ícone do que vem lá de padrão do Delphi 7, né? Eu tenho como fazer a troca se eu quiser aqui nos Project Options, Icons, deixa eu ver onde que era mesmo. Application, Load Icons. E aí eu escolho um ícone para colocar no lugar. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Ícones. Vou colocar esse da Store Systems. Deixa eu executar ele. Trocou normal, funcionando normal. Tá? Aí assim, né? Que nem eu falei para vocês, quando eu desenvolvi, eu fui fazendo por partes, né? Eu vou mostrar aqui as chamadas que eu faço, né, dentro do meu sistema, para vocês entenderem que dá para você fazer um bem bolado aí, tá? Esse aqui é o meu sistema desenvolvido aqui em Lazarus já, onde eu tenho alguns relatórios ainda estão utilizando o Report Builder. Eu já nem uso mais, mas eu vou mostrar fazendo a chamada aqui, tá? Já nem tenho mais. Hoje é só Lazarus, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, todo aplicativo que eu tenho, que ele é uma chamada externa, tá? Ele fica com esse link aqui, quer dizer que ele vai chamar um exe, né? O exe chamado RPT. E aí dentro dele ele executa essa chamada externa, né? Ó, você vai ver que vai abrir um outro exe aqui, ó. Vou mandar executar. Eu nem sei se está funcionando esse relatório direito, mas ele abriu, ó. Tá vendo? Ó, foi rápido. Ó, o exe externo aqui, ó. Tanto que quando eu estou aqui, ó, não é o mesmo exe, tá? Isso aqui é uma chamada de um programa em Delphi 7, né? Deixa eu ver, eu nem sei se eu tenho informações aqui. Data limite, deixa eu colocar 19/9/2024. Deixa eu ver se sai alguma coisa aqui. Olha lá, gerou, ó. O famoso Report Builder, tá vendo? Então, eu consegui manter o sistema dessa forma mesclado, né? Utilizando uma chamada externa. Tá? E eu consegui fazer isso aqui, essa meleca aqui dentro. Tá vendo? Ó? É transparente. O cliente ele só vê chamar, ele vê abrir um exe aqui, mas eu estou fazendo essa chamada externa. Então a gente fez essa mesclagem, né? Foi uma forma aí que eu encontrei de conseguir trabalhar com as duas, né? Tanto com o Lazarus quanto com o Delphi até eu concluir tudo, né? Hoje eu, né? Graças a Deus aí, meu aplicativo é 100% Lazarus, relatórios em
né? Vou entrar aqui no relatório usando Forts, eu tenho relatório usando o Last Report, né? Então, aqui eu consigo, né? Isso aqui é usando Forts, tá vendo? Eu tenho relatórios que eu uso tanto Forts quanto o LAS, né? O LAS Report, tá? Um exemplo é esse cara aqui, tá? Eu venho aqui, eu pego o gráfico, é o Forts, tá? Aqui abrindo um Forts da vida. Aí eu quero personalizar o meu relatório, então eu uso o LAS. Aqui ó, são as personalizações que eu criei, né? Conforme eu personalizo, ele vai criando, adicionando o item no menu. Deixa eu pegar aqui um que esteja funcionando, né? Aqui, pronto. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui já é Last Report. Eu consigo, inclusive, fazer isso aqui, ó. Daqui do meu programa, eu consigo entrar nele e dar manutenção sem precisar mexer no exe, né? Então, por isso que eu gosto de usar o Last Report. Consigo trocar um campo, mudar daqui para lá, eu salvo e o cliente tem um relatório novo ali, a hora que ele quiser, ele consegue alterar uma posição de um campo para cá, ou acrescentar ou tirar, né? Então fica muito bacana, né? Evoluiu muito as telas, né? Do que era quando eu usava o Delphi, até na época o Delphi 7, ele a parte visual era aquele visual, né? Acho que dos anos de 2000 aí, né? Hoje o Delphi evoluiu muito com essa parte, ele ainda, eu acredito que ele tem bastante recursos gráficos aí que fica muito bom, mas no LAS a gente consegue também deixar as telas bem agradáveis aí para os clientes, né? Isso aqui é um exemplo de uma tela aí. Aqui tudo 3 camadas, inclusive, tá? Eu desenvolvi aqui um conector onde eu faço conexão em REST, tá? Isso aqui é tudo REST. Que eu consigo vou fazer uma visualização de um produto, né? Então, ó, o que dá para ser feito aí, né? Tem muita coisa legal aí. Bom, eu acho que eu concluí aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. E boa noite para todo mundo. E obrigado aí ao pessoal que organizou, né? Isso é muito bom para a comunidade e faz cada vez mais o Lázaro se destacar aí, né? Na comunidade Pascal. Tá? Boa noite e até mais.